Olá, pessoal, tudo bem? O objetivo desta aula é nós discutirmos alguns pontos referentes à cinética química. Eu montei uma pequena apresentação. Eu tirei esta apresentação do livro Química Cidadã, capítulo 7, do professor Gerson Moll, livro no qual eu coloquei na plataforma para vocês poderem dar uma lida. Bom, o conteúdo que nós iremos discutir aqui, em breve palavras, né? Apenas para dar uma introdução, né, ao conteúdo para vocês, clarear talvez algumas questões, é sobre a cinética química. Cinética química. O que estuda, né, a cinética química? O que nós iremos estudar na cinética química? Nós iremos estudar a velocidade das reações. Nós vimos anteriormente que as reações químicas, elas podem ser interpretadas a partir da quantidade de energia, né, envolvida no processo. Existem reações que são endotérmicas, existem reações que são exotérmicas. As reações exotérmicas, elas são bem evidentes, né? Geralmente o sistema onde elas acontecem, geralmente estes sistemas, eles aquecem, porque há liberação de energia térmica. Então, nós interpretamos as reações químicas até o presente momento a partir dos óculos da termoquímica. Agora nós iremos utilizar outros óculos, um outro óculo, em uma figura de linguagem, é claro. E qual óculo que nós iremos utilizar? Os óculos da cinética química. Então, nós iremos interpretar as reações químicas a partir da sua velocidade. São tópicos que eu retirei, como eu disse, ali do livro, né, do professor Gerson Moll, e lá fala, por exemplo, sobre a rapidez das reações químicas, né? Existem reações lentas e reações rápidas. Obviamente, né? Existem reações que elas ocorrem em uma proporção muito alta, né? Há uma taxa de formação de produtos elevadíssima em um curto intervalo de tempo. Um exemplo disso são as reações de combustão, né? Do etanol, as reações de combustão da gasolina. Por exemplo, tem pessoas que pretendem queimar um entulho e ela pretende utilizar gasolina. Aí ela encharca aquele entulho de gasolina. Aí o desavisado vai lá com fósforo, ele joga o fósforo no entulho encharcado com gasolina e dá uma explosão, né? Daquele vácuo. Né? Inclusive dá até um deslocamento abrupto de ar, né? A pessoa até sente. Isso é muito perigoso. Por que isso ocorre, né? É porque a gasolina, quando inicia-se ali as primeiras reações de combustão, as demais ocorrem numa velocidade elevadíssima, né? É como se ocorresse uma explosão, né? Isso seria uma explosão. Velocidades de reação extremamente rápidas. É interessante que a gasolina ela está ali encharcada, né? E ela reage com o oxigênio do ar. Isso é reação de combustão, né? Reação de combustão são reações que ocorrem na presença de oxigênio. Inclusive, o metabolismo, né, do ser humano, as reações que consomem
o alimento, são reações de combustão porque são reações da presença do gás oxigênio. Mas voltando à questão lá da gasolina, é interessante que a gasolina, ela não entra em ignição do nada, né? O que eu quero dizer, né? Você pode deixar um, um frasco com gasolina, você pode encharcar um entulho ali com gasolina, enfim. Na presença de gás oxigênio, obviamente, não acontece nada, porque o ar ele tem gás oxigênio. Não vai acontecer nada. Mas quando você fornece energia térmica, ou seja, você acende um fósforo e joga lá no recipiente com aquela gasolina. Aí a reação, né, ela começa a ocorrer e reações de combustão da gasolina, etanol, os combustíveis no geral, né, são reações assim bem rápidas, ocorrendo, como eu disse, até mesmo explosões. É o que acontece também com os explosivos, as bombas, né, são reações muito rápidas. No entanto, existem outras reações que são mais lentas. Como eu falei das reações de combustão, inclusive no livro fala um pouco disso, né? O processamento do alimento também é considerado reações de combustão, porque nós expiramos gás oxigênio, né? E, e liberamos CO2 ali no processo metabólico que ocorre ali dentro das células. Os açúcares que nós consumimos, né? Que vai ser convertido em glicose, a gordura, as proteínas serão quebradas, né? E transformadas em aminoácidos. Estes ingredientes, eles serão consumidos aí pelo corpo humano na presença de oxigênio, portanto é uma reação de combustão. Só que é uma reação que não é tão rápida, né, como as reações de combustão dos clássicos combustíveis, né, como a gasolina e o etanol. A reação de combustão dos alimentos é uma reação mais demorada. Os carboidratos, né, é uma reação um pouco mais rápida do que a gordura, por exemplo, e também do que a proteína, né? Porque as proteínas, na verdade, elas vão ter que ser quebradas, primeiramente, para depois, né, serem metabolizadas. Se você consumir, por exemplo, açúcar cristal, praticamente glicose pura, isso daí já vai lá, já dá aquele pico de glicose bem elevado, né? Isso daí já vai direto ali para a célula, vai ser consumido bem mais rápido. Só que essas reações, né, mesmo a reação de glicose, não é tão rápida quanto as reações de queima, né, de combustíveis fósseis ou do etanol. São reações, portanto, mais lentas. E ambas são reações de combustão, né? Existem outras reações também que ocorrem no dia a dia, né? Por exemplo, as reações de intemperismo. Vocês já devem ter estudado alguma coisa, talvez em geografia, né? O que é o intemperismo? O intemperismo é um fenômeno, é um processo, né, físico e químico que ocorre nas rochas. E a partir do intemperismo, as rochas elas vão sendo degradadas, vai formando o quê? Vai formando sedimentos a partir das rochas. É interessante que é a partir deste fenômeno que surge a fração inorgânica do solo. Bem interessante isso, né? O solo, ele é esta parte mais superficial da crosta, né? Ele é constituído por uma parte orgânica, oriunda também de reações, só que em cima da matéria orgânica, e as reações que ocorrem na rocha, elas dão a fração inorgânica do solo. Essas reações que ocorrem nas rochas são reações bem lentas, né? Quando se fala de geologia, a gente fala de tempo geológico. O tempo geológico, em uma grandeza bem superior da existência humana, né? Hoje, um homem saudável, uma mulher saudável, ele pode viver até 80, 90 anos, quem sabe 100. A própria espécie humana tem em torno aí de 100 mil anos, 150 mil anos, 70 mil anos. É algo do tipo. A grandeza seria 10 a quarta, né? A grandeza de existência da espécie humana. A nossa espécie é a espécie sapiens, né? Só que quando se fala em tempo geológico, a ordem de grandeza não é 10 a quarta. A ordem de grandeza é 10 a sexta, 10 a sétima, é milhões e milhões de anos. Então, as reações de intemperismo são as reações que ocorrem na natureza, né, nas rochas,
até formar-se uma quantidade apreciável de produto, por exemplo, a areia da praia, né? A areia da praia ela foi formada aí no decorrer de milhões de anos, as areias, oriundas do deterioramento de rochas, né? Rochas magmáticas, sedimentares, enfim. Isso daí é um processo que leva milhões de anos. É interessante que, em ambos os casos, as reações lentas ou reações rápidas, mas mais na questão das reações lentas, né? Por exemplo, a reação do intemperismo, que eu acabei de falar. Não quer dizer que não esteja ocorrendo o processo químico. Tanto que são reações, ou seja, está ocorrendo alguma coisa. É que, assim, não ocorre em uma taxa que você consiga verificar, né, em um tempo curto. Mas elas estão ocorrendo. Estão ocorrendo. O material está sendo transformado ali na rocha. Só que isso ocorre em uma taxa que você não consegue identificar, né, mais detalhadamente. Bom, por meio da química, do conhecimento da química, né, é possível controlarmos a velocidade de uma reação química. Sem dúvida. Inclusive, aqui fala de uso de conservantes, né, nos alimentos e uso de catalisadores. Os químicos aprenderam, por exemplo, a deixar, né, a tornar a velocidade das reações de decomposição mais lentas. Não é interessante, né, nós termos aí um alimento se deteriorando muito rápido. Então, os químicos aprenderam isso desde a antiguidade, a conservar os alimentos. Conservar os alimentos é atrasar a sua decomposição, ou seja, é diminuir a taxa, né, de formação de produtos ali oriundos da decomposição, diminuir a velocidade de decomposição. Para isso é utilizado os conservantes. Desde a antiguidade é utilizado, por exemplo, o sal. Inclusive, a palavra salário, ela vem de sal. É engraçado que há 2000 anos atrás, os soldados romanos recebiam parte do seu pagamento na forma de sal, daí o nome salário. Para pessoas do século XXI, do século XX, século XIX, isso daí é uma loucura, né? Principalmente século XX e o século XXI, né? Quando inventaram, por exemplo, a geladeira e outros métodos de conservação também. Mas naquela época era comum. E hoje em dia também, né? Nós pegamos aí, por exemplo, um determinado alimento. Se você ler lá a constituição química daquele alimento, você vai encontrar benzoato de sódio, é um tipo de sal. Sorbato de potássio, são os que eu lembro aqui de cabeça. Tem também como que fala? Antioxidantes, né? Como BHT. Isso tudo aí está batalhando contra a deterioração do alimento, tá? Então, por meio do conhecimento químico, é possível a gente trabalhar aí com a velocidade, deixando ela mais lenta, por exemplo, no caso de conservar um alimento, ou deixando ela mais rápida, né? Uma reação mais rápida. Para isso, nós utilizamos os catalisadores. Um catalisador, ele provavelmente não vai fazer com que forme mais produtos, mas ele vai fazer o quê? Que aquela quantidade de produto que pode ser formada por determinada reação seja formada em uma velocidade muito menor, tá? Os catalisadores, eles são fundamentais na indústria, né? Química, eles são muito utilizados, os catalisadores. Alguns são de origem inorgânica, né? Geralmente, os que são utilizados na indústria pelo homem, a maior parte deles são de origem inorgânica. Metais, óxidos metálicos. É interessante observar, né, que no nosso corpo nós temos catalisadores. Aí, neste caso, eles não são inorgânicos, né? São catalisadores orgânicos, né? É claro que muitos deles também têm metais na sua estrutura que os auxiliam, né, na sua atividade catalítica. Quem são estes catalisadores? Vocês saberiam responder isso? Estes catalisadores são chamados de enzimas. Não sei se vocês já ouviram falar, né? As enzimas. Então, do nosso corpo está ocorrendo, como vocês sabem, né? Milhões de reações químicas. Aliás, isso daí é um desafio até hoje, né? Para o ser humano. O ser humano tem entendido algumas coisas, mas há muito ainda que ser feito.
No nosso corpo, existem milhões de reações químicas que estão ocorrendo. Nosso corpo pode ser entendido como um laboratório. E essas reações, elas acontecem em uma taxa elevadíssima. E elas são muito seletivas, elas são muito certinhas, vamos dizer assim. Dificilmente ocorre a formação de um produto indesejado. Pode ocorrer, que é os desvios ali do metabolismo, né? Algumas questões genéticas, enfim. Mas essas reações, elas formam uma taxa elevadíssima de produtos e produtos assim bem específicos. Se tem que ser produzido A, as enzimas faz com que seja produzido A. Não é produzido B, nem C, nem D, é produzido A. Se tem que produzir 1 milhão de A, é produzido 1 milhão de A. Então, as enzimas, elas são catalisadores, assim, estupendos. Aliás, uma das tentativas aí, de várias pesquisas científicas na área da química é obter catalisadores, né? Não que cheguem aos pés das enzimas, mas pelo menos, assim, algo de 1% do que elas fazem, ou 5% daquilo que elas fazem, que já seria algo estupendo. Bom, quando se fala em reações químicas, portanto, nós temos aí o estudo da cinética química, né, que visa interpretar aí as velocidades das reações. Nós vimos que existem reações que são lentas, existem reações que são rápidas. Aí existe a parte teórica também, né? O ser humano, ele sempre tenta elucidar, né, os fenômenos. Para isso existem as teorias. E, geralmente uma teoria está atrelada àquilo que é obtido no laboratório, né? A ciência, geralmente, principalmente a química, né, ela anda nesse sentido. As teorias são formuladas a partir daquilo que é observado, a partir de dados empíricos, ou seja, dados que são coletados aí a partir da atividade de laboratório. Como entender uma reação química? Para isso, nós temos a chamada teoria das colisões. Primeiramente, como não é possível visualizar átomos e suas formas de interação, né, é interessante isso, né, não existe nenhum aparelho no mundo que visualize um átomo. Nós dizemos na literatura científica que existe o átomo a partir de evidências indiretas, ou seja, nós não observamos o átomo, ou seja, que seria uma evidência direta. Né? Então, como não é possível visualizar átomos e suas formas de interação, os químicos desenvolveram teorias ou modelos que explicam como as reações químicas se desenvolvem. Ok? Então, o modelo ele não é uma verdade absoluta, né? O modelo é algo que deve funcionar, né? Ele deve explicar satisfatoriamente aquilo que é observado aí na experimentação. No estudo de uma reação química, o primeiro fator a ser levado em conta é se os reagentes, quando colocados em contato, causam ou não uma reação, né? Exatamente, né? Existe um lance aí da afinidade química, né? Nem tudo que é misturado reage. Né? Por exemplo, nós temos no ar atmosférico nitrogênio e oxigênio, né? E nós não veremos aí substâncias formadas a partir destes dois gases, considerando essas condições físicas, porque eles não reagem entre si. Aliás, o nitrogênio, né, ele foi chamado primeiramente de azoto, e azoto significa aquilo que é meio indiferente, né, inerte. O gás nitrogênio ele é bem inerte, ele reage com bastante dificuldade, em condições assim bem reguladas, né? Então, assim, tem ingredientes que, se forem misturados, eles simplesmente não reagirão, né? Por exemplo, se você tem um brinco de ouro, um anel, uma pulseira, sei lá, algo de ouro. O ouro, na presença do gás oxigênio, do ar atmosférico, da umidade também, a água ela tem poder corrosivo, né? O ouro, ele não é oxidado. Não é. Agora, e o ferro? O ferro, se for colocado junto com o gás oxigênio, na presença de umidade, forma ferrugem, né? Então, tem essa questão que devemos considerar. Para que ocorra a reação química, os ingredientes têm que estar juntos, mas não é qualquer ingrediente, não é em qualquer condição física, né? Tem ingredientes que, se você colocar junto, os dois são apaixonados, né? Outros, se você não mudar as condições físicas, nenhuma reação ocorre. Podemos dizer que uma condição necessária para que ocorra a reação entre moléculas é haver colisão entre elas.
Aí que entra, né, a teoria das colisões. O que é uma colisão? É um confronto entre moléculas. Em outras palavras, né, o que está sendo dito aqui é o seguinte, que as moléculas elas devem se chocar uma com a outra para que ocorra, né, a quebra de ligações nos reagentes e a formação de novas ligações nos produtos. Quando duas moléculas se encontram, elas podem formar algo que nós chamamos de complexo ativado, um intermediário. O intermediário é aquilo que já não é mais o reagente, mas ainda não é o produto. Esse intermediário, ele tem uma energia de ativação para que ocorra sua formação, né? A partir desse intermediário poderá ser ou não formado o produto, desde que seja superada essa energia de ativação. A energia de ativação nada mais é que a energia necessária, né, uma barreira que os reagentes deverão superar aí para que seja formado o produto. Essa barreira, geralmente, ela pode estar relacionada aí com a diferença de entalpia do reagente e do produto, tá? Essa energia de ativação. O que eu posso afirmar para vocês é o seguinte, quanto maior a energia de ativação de uma reação química, ela é mais difícil de acontecer, né? Ou, por exemplo, devem ser consideradas condições físicas mais extremas para que ela aconteça, tá? Então, são condições um pouco mais adversas. Quanto maior a energia de ativação de uma reação química, portanto, nós temos aí um desafio maior para obter um produto desejado. E como eu disse, essa energia de ativação, essa figura que inclusive eu tirei lá do livro, né, do professor Gerson Mal, Química Cidadã, se nós considerarmos aqui, ó, estes dois gráficos, nós temos o gráfico 1 e o gráfico 2, no eixo Y, né, de ambos os gráficos, o 1 e o 2, nós temos a entalpia. A entalpia, nós vimos anteriormente que ela expressa aí o calor das reações químicas, né, a energia liberada ou absorvida em processos químicos. Nós estudamos isso na termoquímica. No eixo X, nós temos o curso da reação, né, o tempo ali, né, que você deixou os reagentes juntos para que o determinado produto seja formado. Os reagentes aqui, eles são representados, ó, um deles por duas bolinhas verdes ligadas, inclusive no livro, se eu não me engano, é o gás cloro, e duas bolinhas prateadas, né, ligadas. Inclusive, essas bolinhas aqui é um modelo, né, não que os átomos sejam assim, mas é um modelo embasado em quem, né? Lá no John Dalton, não sei se vocês lembram da Química 1, né, onde a gente estuda o modelo daltônico, né, o modelo de Dalton do átomo. Tem essas duas bolinhas verdes, se eu não me engano, lá no livro é o gás cloro. O gás cloro ele é composto por dois átomos de cloro ligados, daí duas bolinhas verdes, e as duas bolinhas prateadas, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é constituído por dois átomos de hidrogênios unidos entre si por ligação simples. É interessante que o modelo de Dalton ele é bem sugestivo, né? O gás cloro, o cloro, ele é um átomo maior, né, que o do hidrogênio, a bolinha, portanto, ela é maior. Então, assim, na teoria das colisões, diz o seguinte, que para que ocorra a formação do produto, então no produto nós teremos agora, ó, nós não temos mais as duas bolinhas verdes ligadas e nem as duas bolinhas prateadas, né, os átomos de hidrogênio ligados. Nós temos agora, na verdade, o átomo de hidrogênio ligado ao átomo de cloro. É interessante que a partir de 1 mol de gás cloro mais 1 mol de gás hidrogênio, são formados 1 mais 1, né? Ou seja, 2 mols de HCl. O HCl é o ácido clorídrico. Se você colocar aí na internet, HCl, ácido clorídrico. Mas, enfim, como o ácido clorídrico pode ser formado a partir do gás cloro e do hidrogênio? Essa molécula de gás cloro, ela deve chocar-se com a molécula de hidrogênio e formar um complexo ativado, um intermediário. Se esta colisão for efetiva,
esse intermediário aqui, ó, ele vai superar a energia de ativação. E será formado, portanto, o produto. Ok? Aqui nós temos dois processos. Ó. No primeiro, nós temos que a entalpia dos reagentes ela é menor que a entalpia dos produtos. Então, a energia de ativação ela é bem grande, se este for o caso. Porque é um processo do tipo endotérmico. Ok? É um processo do tipo endotérmico. Então, a energia de ativação ela vai ser grande. No segundo caso, nós temos aqui um processo do tipo exotérmico. Por quê? A entalpia dos reagentes ela é maior que a dos produtos. Então, vai ser liberado energia térmica. Se a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, esse processo é endotérmico porque tem que ser absorvida energia para que ocorra a reação. A energia de ativação, portanto, ela é grande. Se a entalpia dos reagentes é menor que a dos produtos, né? Ou seja, a dos produtos. Aliás, se a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos, ou seja, a entalpia dos produtos é menor, né, que a entalpia dos reagentes, como sugere o gráfico 2, nós temos um processo, portanto, exotérmico. E a energia de ativação ela não é tão elevada, né? Até o tamanho da flechinha aqui, ó, mostrando a diferença, né? Ela não é tão elevada. Então, nós temos no processo 1 um processo endotérmico e no processo 2 um processo exotérmico. Como eu disse, no processo 1 a energia de ativação é maior do que a energia de ativação no processo 2. É a mesma situação, né? A formação do ácido clorídrico sendo discutida a partir destes dois tópicos. Qual processo ele é mais espontâneo? Na termoquímica, nós tínhamos estudado que as reações exotérmicas elas são mais espontâneas do que as endotérmicas, porque as entalpias do produto, né, são menores do que a entalpia do reagente. Isso está relacionado com a energia de ativação, que para reações exotérmicas é uma energia menor do que para reações do tipo endotérmicas. Como eu disse, a energia de ativação ela é uma barreira energética. Ela tem que ser superada para que ocorra a reação química. Então, quanto maior a energia de ativação, como nas reações endotérmicas, mais difícil será a formação do produto. Quanto menor for a energia de ativação, como no caso das reações exotérmicas, mais fácil será a formação dos produtos. Bom, então, algumas condições aí para que ocorra a reação química, segundo a teoria das colisões. As substâncias têm que ser reativas, tá? Substâncias pouco reativas não quer dizer que elas nunca reagirão, depende da condição física, né? Mas quanto mais reativas forem as substâncias, mais fácil de ocorrer a reação química. Segunda questão, estas moléculas, elas devem chocar-se uma com as outras. Né? Ocorra choque entre as moléculas que as constituem. Porque é a partir do encontro das moléculas que poderá ser quebrada ligações químicas e formada novas ligações químicas.
Só que não é qualquer choque, né? Aí entra o terceiro tópico. O choque entre as moléculas deve ocorrer, né, com orientação favorável. Isso quer dizer o quê? Que não é qualquer choque, com qualquer orientação, de qualquer maneira, que vai formar uma ligação química lá nos produtos. Ou seja, não é qualquer choque que vai fazer com que sejam quebradas ligações e formadas novas ligações. Então tem que ser um choque favorável. E o choque orientado favoravelmente, ele deve possuir energia suficiente para formar os produtos. Então, mesmo que ocorra o choque em uma orientação favorável, né, vamos dizer ali, a velocidade do choque, algo do tipo, né, deve ser de tal forma, né, que possa propiciar a formação dos produtos. Bom, e já encerrando, né, quais seriam, portanto, os fatores que influenciam a velocidade das reações? Então, nós vimos que existem reações que são lentas, outras são rápidas, né? O que é uma reação química, a partir da teoria das colisões? É quando dois reagentes se encontram, né? A teoria das colisões. Mas não é qualquer tipo de encontro, não é de qualquer forma. Tem que romper uma barreira energética, que nós chamamos de energia de ativação. E quais fatores que influenciam a velocidade das reações? São quatro fatores principais, né? A temperatura. Por que a temperatura? Quanto mais aumenta-se a temperatura, maior é o grau de agitação de um sistema. Quanto menor a temperatura, menor é o grau de agitação, tá? Temperatura, portanto, inclusive nós vimos isso na termoquímica, ela é a medida da agitação de um sistema. A temperatura não é sinônimo de calor, calor é fluxo de energia, estão lembrados? Então, se a temperatura é a medida da agitação, quanto maior a temperatura, maior a agitação, quanto menor a temperatura, menor a agitação. Imagine um sistema onde as moléculas estão menos agitadas. Será mais provável ou menos provável que estas moléculas se encontrem, teoria da colisão, para formar produtos? Será menos provável. Agora imagine um sistema onde há uma elevada agitação. A probabilidade de que as moléculas se encontrem é maior, porque elas estão mais agitadas. Imagine uma multidão de pessoas, né? Se elas estiverem andando normalmente, a probabilidade de um choque é menor do que se elas estiverem correndo. Não é verdade? Superfície de contato. A superfície de contato ela influencia bastante essa questão da velocidade, né? Se você pega, por exemplo, um reagente, um material que você vai trabalhar em cima dele, esse material ele tem que ser deteriorado. Vamos pensar exemplos do dia a dia, né? A deterioração, a queima da madeira, né? Porque o carvão, porque o carvão ele não vem assim em blocos grandes, né? O carvão que você compra, ele vem em blocos menores. Varia aí, né? Um ou outro chega a 10, 15 centímetros, mas a maior parte são pedaços menores, né? Não vem aquela tora de madeira, né? Ninguém faz um carvão desse tipo, até porque eu acho que não é possível, né? Mas é porque ocorre uma reação química ali, né? Para que gere mais calor, ele tem que estar mais pulverizado, vamos dizer assim, para que uma quantidade maior de superfície de carvão seja atingida ali pela reação química, sofra, né? Passe pela reação química liberando calor, que é o que vai assar a carne. Um exemplo do dia a dia também, aqueles comprimidos efervescentes. Aliás, né, deve ter um monte de vídeos aí mostrando este exemplo aí, tratando da cinética química. Mas eu vou descrever ele para você aqui, ó. Se você pega um comprimido daquele, coloca ele inteiro em um copo com água, você verá que vai ser formado ali uma quantidade bem grande de bolhas.
é uma reação química que libera, né, gás CO2, né, daí as bolhas. Mas faça o teste, se você pegar aquele comprimidinho efervescente lá, o de vitamina C, lá, o sabor laranja, vamos colocar aqui, né, você pulverizar ele, ou seja, pegar aquela pastilha e transformá-la em um pó. Se você colocar ali no copo, você verá que a formação de bolhas, ela é bem maior. Mas o que mudou? Mudou a reação química? Não, não mudou a reação química. A reação química é a mesma. O que mudou, então? A velocidade de formação do produto. Ok? Por que mudou? Porque você aumentou a superfície de contato. Quando você pulveriza algo, você está aumentando a superfície de contato. Se você pegar um cubo aí, ó, de arestas 10 centímetros, se você calcular a área desse cubo, ele vai ter uma área X. Agora, se você cortar esse cubo no meio, aí você vai ter duas figuras geométricas, né? Que não são mais cubos. Se você calcular agora a área superficial destes dois sólidos, né? Nem figura, né? Sólidos. Você perceberá que a área superficial destes dois sólidos, somando elas, é maior do que a do cubo, né? Que deu origem a estes dois sólidos. Não é diferente, né? Com relação ao comprimido aí da vitamina C, do sorrisal, enfim. Quando você pulveriza ele, você está aumentando a superfície de contato. A única diferença é que você não consegue ver, né? Os seus olhos não conseguem identificar as partículas. Mas você está formando mais partículas e esta quantidade maior de partículas vai reagir com a água. Né? É interessante observar aqui que não quer dizer que vai ser formado mais produto. Entenda isso. Mas a velocidade de formação do produto será maior. O que eu quero dizer? Vamos supor que um determinado reagente forma 1 grama de produto. Se você usar ele em pastilha ou pulverizar esse reagente, aquela 1 grama de produto ainda continuará sendo formada, não vai ser formado nem mais nem menos. Compreendeu? Só que, se você pulveriza, vai ser formado 1 grama de produto em um tempo menor. Né? Aí que entra a questão, aí, por exemplo, dos catalisadores que são utilizados na indústria. Né? Na indústria, muitas vezes, você quer obter algo em um tempo menor. Né? Na indústria, a gente vê muito essa questão do fator tempo. Né? Quanto menor for o tempo, maior é o lucro. Né? Então, daí que eles utilizam muitos catalisadores, que aceleram as reações químicas. Ok? Um outro fator importante é o da concentração. A concentração é o seguinte, ó. Mais uma vez, vamos colocar um exemplo aqui. Vamos pensar num salão de festa, né? Um salão de festa. Se tiver só 2 pessoas naquele salão ali, qual é a probabilidade destas 2 pessoas, naturalmente, no seu caminhar, né, se esbarrarem em um salão de festa? É muito difícil, né? Agora, vamos supor que este salão ele esteja saturado de pessoas, está lotado. Ou seja, a concentração de pessoas é maior. Então, qual é a probabilidade de ocorrer a probabilidade de ocorrer um choque entre pessoas, um contato físico, é muito grande. Não é diferente com os reagentes, né? Se tem uma concentração muito baixa, a velocidade da reação química ela é menor. Ao contrário, se tiver uma concentração muito elevada de reagente, a velocidade ela é maior. E com relação à velocidade, né, e à concentração, sempre, em todos os casos, né, a velocidade inicial é maior que a velocidade final, justamente por causa do fator concentração. Interessante observar isso. Uma reação química, ela sempre começa ali geralmente isso ocorre, né? Ela sempre começa com uma velocidade maior porque a concentração inicial de reagente é maior. Só que com o passar do tempo, a concentração vai diminuindo e a velocidade também vai diminuindo. Né? Tá aí mais um exemplo da relação de velocidade e concentração. E a questão da energia de ativação, né? É um fator que influencia a velocidade das reações químicas, né? Quanto maior a energia de ativação, a tendência é que uma reação química ela seja mais demorada.
Ok, pessoal? Seria isso, então, tá? Estudem lá o livro, né? Ouçam uma, duas vezes esta videoaula. Qualquer dúvida, né? Estou aí à disposição de vocês, tá bom? Podem me procurar aí no horário de plantão. Eu estarei tirando as dúvidas de vocês. Um abraço, fiquem na paz.